sobre isso, como eu falei. Pela manhã falamos sobre o poder da aliança no contexto da família. Então, se você puder assistir, assista aí na sua casa, uma palavra tremenda que vai te ensinar princípios, valores, coisas maravilhosas para o teu coração, para que você compreenda o valor de uma aliança diante de Deus. E agora à noite nós vamos falar um outro tópico que também tem a ver com a vida de namorados, noivos, casados, solteiros também que aqui estão, que futuramente podem ter um relacionamento afetivo, amoroso, mas vocês vão ver que esse aspecto, aquilo que vai ser abordado aqui, pode ser aplicado a todos os afetos humanos, a todos os relacionamentos humanos. Será que você entende o valor da fidelidade? Será que você é uma pessoa leal nos seus relacionamentos? Seja casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, dentro da sua amizade. Será que você é uma pessoa fiel, leal? É claro que essa palavra não visa gerar condenação no seu coração, na sua vida, se lá atrás você já pisou na bola, errou, falhou com relação a isso. Nós não estamos aqui com esse intuito, pelo contrário, o nosso intuito é ensinar a palavra de Deus, de tal maneira que você tema o Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal. Então, quanto mais nós aprendemos os princípios da palavra de Deus, automaticamente tememos mais ao Senhor, né? Tememos pecar, errar, falhar, ferir, arrebentar, e ao mesmo tempo vivemos uma vida de graça, de unção, de bênção de Deus sobre a nossa vida. Preste atenção o que nos ensina Malaquias capítulo 2, versículo 10. Aqui Deus está falando com os sacerdotes, com a liderança religiosa, com os líderes daquela época, mas pode ser aplicado a todo cristão, até porque cada um de nós somos chamados a liderar e influenciar. E se queremos influenciar a vida das pessoas, se queremos ser um modelo de retidão, de integridade, essa palavra também é válida para cada cristão, que foi chamado por Deus para ser sacerdote, rei, nação santa, fiel ao Senhor em primeiro lugar. Então, Malaquias 2,10 diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai, com P maiúsculo, uma referência a Deus? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Olha a deslealdade aqui. Profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Você pode ver aqui claramente Deus puxando a orelha dos líderes, dos hebreus aqui, né, os israelitas, porque eles estavam indo cultuar o Senhor, mas com deslealdade e infidelidade a Deus, se envolvendo com pessoas de povos estranhos, adoradores de deuses estranhos, profanando o templo do Senhor, profanando a casa de Deus. E olha o que diz o versículo 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometeram. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, né, o abandono, deixar de lado o outro, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. E aqui está se referindo ao adultério como uma violência que envolve a intimidade, uma violência debaixo das vestes. Diz o Senhor dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos falar junto? Cuidai de vós mesmos
e não sejais infiéis. Então você pode observar que nesse texto existem algumas palavras que são centrais, se repetem várias vezes. A palavra deslealdade, infidelidade, fidelidade, aliança e o compromisso e a responsabilidade que a gente tem um com o outro. Principalmente aqui no caso, o contexto do matrimônio, do casamento. E aquilo que quebra essa aliança, esse princípio da aliança que nós ministramos pela manhã, no culto pela manhã, é justamente a infidelidade. No caso aqui, se envolver com povos de outras nações, com adoradores de outros deuses pagãos, ou seja, o que a Bíblia chama de incompatibilidade, conjugal, e infidelidade, uma espécie de infidelidade com relação a Deus. Por quê? Porque naquela época era muito comum o povo que se envolvia com outras nações, aquelas pessoas de outras nações acabavam desviando o coração dos israelitas do verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Então, infelizmente, isso acontecia e trazia dois problemas. No caso, a deslealdade, a infidelidade, no caso aqui, o adultério, que ele chama de violência sobre as vestes, mas também, além da deslealdade, a quebra do pacto nupcial. A rejeição, o abandono, que ele chama aqui de repúdio. E aqui nós vemos a gravidade disso, gente. Mas nós queremos trazer um contraponto a tudo isso, que é a importância da fidelidade. Fala comigo, a fidelidade nos afetos. E é isso que Deus quer gerar em nós. Deus quer levantar um povo fiel. Quem quer ser fiel ao Senhor aí? Dá um glória a Deus. E é interessante que quanto mais fiel ao Senhor você for, mais fiel você vai ser nos seus relacionamentos, gente. Leal, fiel, sincero, honesto, correto, íntegro, nos seus afetos, nos seus relacionamentos, seja com filhos, entre filhos e pais, seja o marido e mulher, seja entre os irmãos, seja com a sua igreja local. Como existe hoje infidelidade e deslealdade, e é tudo que Deus quer banir do meio do seu povo. Então nós vamos aprender a importância da fidelidade nos afetos, um pacto de amor e compromisso. Uma das melhores definições que eu vejo sobre a palavra amor é que amor é mais do que sentimento. É uma decisão comprometida que envolve lealdade, que envolve o caráter. Amém? Fala comigo, amar é uma decisão comprometida que envolve caráter. A questão é, será que nós temos caráter? Será que nós temos tido lealdade nos nossos afetos, naquelas pessoas que nós amamos? Hoje nós vivemos uma crise de afetos na contemporaneidade. Sim ou não, irmãos? Meu Deus, vivemos uma cultura líquida, onde sentimentos são volúveis e se substitui a aliança sólida. Hoje as pessoas não querem mais casar, elas querem se amontoar, elas querem ficar junto enquanto se pode estar junto ali. O conceito de casamento tem sido destruído nos dias atuais. Sim ou não, irmãos? Muitos jovens não querem casar, nós vemos isso. Coisa mais comum do mundo, quando a gente viaja, a gente vê muito isso. A gente está lá no hotel, tal, casalzinho de jovens ali como se fossem casados. Por quê, gente? Porque aliança, infelizmente, nos dias atuais, vivemos uma cultura líquida, onde sentimentos volúveis têm substituindo as alianças sólidas. No caso aqui, o matrimônio, o casamento diante do Senhor. Muitos têm confundido amor com emoção passageira. E a emoção passa, o sentimento é volúvel, é instável. O amor não pode ter como base e fundamento o sentimento. O amor envolve sentimento, mas a base e o fundamento do amor é o caráter, é o compromisso, é a lealdade. É isso, gente. Então a fidelidade, ela precisa permanecer, ela precisa superar os conflitos. Mas qual é o fundamento da fidelidade? E se você vê à luz da palavra de Deus, gente, o fundamento da fidelidade é o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Tem um outro trecho da Bíblia que diz: ainda que o homem seja infiel,
Deus permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode contrariar a sua própria natureza, a sua própria essência. Deus é bom, Deus é benigno, Deus é majestoso, maravilhoso, todo-poderoso, mas Ele também é fiel, leal. Ele nos ama com amor leal, diz Isaías. Então esse é o fundamento da fidelidade, o caráter de Deus. A fidelidade humana reflete a fidelidade divina. Então, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais fiéis nós seremos dos nossos afetos, dos nossos relacionamentos. Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. A nossa fidelidade nos afetos é uma resposta à aliança inabalável de Deus. Olha a palavra aliança aqui. Então, quanto maior a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso com Deus, a nossa responsabilidade diante de Deus, maior a nossa fidelidade nos nossos afetos. Amém? A cruz é o maior atestado de fidelidade divina. A fidelidade de Deus foi provada onde? Na cruz do Calvário. Jesus não desistiu da sua noiva. Jesus não desistiu da igreja. Jesus não desistiu de nós, irmãos. Mesmo com as nossas falhas, Jesus não desiste de nós. A cruz é o maior atestado da fidelidade de Deus. Mas quais são os pilares da fidelidade nos afetos? Talvez essa pergunta que surja no seu coração. Primeiro, como eu já falei, é o compromisso acima da emoção. Fala comigo, compromisso acima da emoção. Ou seja, o amor bíblico não é um contrato, é uma aliança. Não é apenas sentimento, é caráter. É o caráter de Deus em nós. O que todo cristão deve viver, gente? As virtudes de Cristo, os frutos do Espírito Santo, o caráter de Deus em nós. Se Deus é bom, eu preciso ser uma pessoa boa. Se Deus é benigno e deseja o nosso bem, eu preciso desejar o bem do outro. Se Deus é misericordioso, eu preciso ser misericordioso com aquele que pisa na bola, falha comigo ou erra. Porque eu também sou pecador. Sim ou não, gente? E a fidelidade é a mesma coisa. O amor bíblico é aliança. Homens e mulheres fiéis honram os seus votos, mesmo quando o entusiasmo diminui. Você precisa honrar os seus votos, honrar o seu compromisso, honrar a sua aliança. Segundo ponto que vemos dentro dos pilares da fidelidade nos afetos é a transparência e confiança. Precisamos ser transparentes, gente, confiante com o outro. Sem verdade não há intimidade. Toda vez que nós dissimulamos, escondemos, jogamos para debaixo do tapete, de alguma maneira tentamos maquiar aquilo de errado que estamos fazendo, estamos falhando na fidelidade, gente. Por quê? Porque não há transparência, não há confiança. A transparência gera confiança. Fala comigo, transparência gera confiança. Significa que você é íntegro, ou seja, a palavra integridade significa você é inteiro, você é completo, você não é esfacelado, você não tem duas caras, você não é hipócrita. A palavra hipócrita no grego significa ator, alguém que usa máscaras. Não, você é inteiro, você é o mesmo. Sem confiança, o afeto adoece, gente. Sem verdade não há intimidade. Será que somos verdadeiros com as pessoas que nós amamos? Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará, diz a Bíblia, em Provérbios 20, versículo 6. E é interessante que tem um salmo que diz que Deus está à procura dos fiéis sobre a terra. Vamos falar junto? Deus está à procura dos fiéis sobre a terra. Será que Ele pode encontrar a gente? Será que quando o rosto do Senhor paira sobre a terra, Ele pode estacionar e pairar em nós? E encontrar em nós um povo fiel, um coração fiel, homens e mulheres fiéis nos seus afetos? Terceira coisa que envolve os pilares da fidelidade nos afetos é o perdão contínuo, gente. Perdão contínuo. A fidelidade não significa ausência de falhas, mas a presença do perdão nas nossas vidas.
Precisamos perdoar, gente. O crente só tem duas armas: o amor e o perdão. Se nós não amarmos e perdoarmos, estamos desarmados. Somos pecadores, todos nós somos falhos. Precisamos amar e perdoar uns aos outros. Efésios 4:30 diz: perdoe uns aos outros como Deus os perdoou. Então, da mesma maneira, amados, que Deus tem derramado graça, misericórdia sobre nós, nós temos que também ter graça e misericórdia com as outras pessoas, que também falham assim como nós. Todo mundo que está aqui dentro, sem erro nenhum, gente, em alguma questão na sua vida, não estou falando só de ter relação sexual, nada. Existem várias maneiras de você ser desleal e infiel. Todos nós aqui que estamos aqui dentro, em algum momento da nossa vida, nós já fomos infiéis ou desleais com alguém. Sim ou não? Eu tenho certeza, gente, em alguma área da sua vida, você foi desleal, você não foi transparente, você não foi honesto, faltou confiança, faltou transparência, faltou lealdade em algum momento da sua vida. Porque geralmente quando a gente pensa em infidelidade, deslealdade, a gente só pensa em relação sexual ilícita. Mas não é só isso, gente. Envolve muito mais ações, atitudes, comportamentos, palavras. Por isso envolve perdão contínuo. Outra coisa importante é a vigilância sobre a mente e sobre os 5 sentidos. Será que você tem vigiado a sua boca? Será que você tem vigiado o seu olhar? Será que você tem vigiado a sua mente, os seus pensamentos? A infidelidade, ela começa no olhar, vai na imaginação, desce para o coração. Está lá em Mateus 5:28, fala sobre isso. Coloca lá, Rafa, Mateus 5:28. A infidelidade começa no olhar, envolve imaginação e desce para o coração. Não está funcionando. Tá ali. Desculpa. Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela, seja mulher, seja homem, seja o que for, gente. Se você recebe um desejo ao olhar e não freia esse desejo e começa a arquitetar o mal dentro de você, é só questão do tempo, a queda moral, espiritual e etc. Então é isso que nós estamos falando. A fidelidade se cultiva no altar de Deus, nas coisas de Deus, não apenas na cama. Primeiro se é fiel a Deus, depois ao seu cônjuge. Você nunca vai ser fiel ao seu cônjuge se primeiramente você não for fiel a Deus. Quando a gente começa a falhar com Deus, é só questão de tempo, de nós falharmos com infidelidade, deslealdade nos nossos afetos, nas nossas relações interpessoais. Seja qual for. Quais são os inimigos da fidelidade nos afetos? Quais são os inimigos? O primeiro é o egoísmo. Amar apenas as próprias vontades. E como nós vemos hoje, pessoas ególatras, ou seja, idólatras do eu, do ego. Tem um eu exacerbado, que o antigo, o filósofo alemão Hegel chama de ego absoluto. Uma pessoa sem freio, sem limites, que acha que pode se sobrepor a todos. Um ególatra. Não! Outro inimigo da fidelidade nos afetos é a falta de diálogo, a falta de comunicação. O silêncio corrói os afetos, gente. Se algo precisa ser falado, é necessário se comunicar. Amém? Não podemos nos fechar, não podemos nos enclausurar, entrar na caverna emocional, não vai resolver. Os problemas, quando não se resolvem, eles só aumentam, igual uma bola de neve descendo uma montanha. Se você não paralisar a bolinha lá no início da montanha, cada vez mais a bolinha vai aumentar, e quando chega lá embaixo, vira um vendaval, uma tragédia. A falta de diálogo. Terceiro inimigo da fidelidade nos afetos é a rotina sem cuidado. Você não tem cultivado, cuidado dos seus afetos, cuidado dos seus relacionamentos. O descuido, a não vigilância abre brechas para tentações, gente. Cuide do seu coração. O que Jesus disse? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu
coração. Porque dele procede as fontes da vida. Será que você tem cuidado das suas emoções? Será que você tem cuidado dos seus sentimentos? Será que você tem cuidado da sua mente? Será que você tem cuidado do teu coração? Será que você tem cuidado do coração do outro? Às vezes a gente gosta muito de cuidar do nosso coração, mas a gente não se importa e não cuida do coração do outro. Também está errado. Também está errado. A Bíblia diz que nós temos que falar a verdade em amor. Não adianta falar só a verdade sem amor. E falar do amor sem verdade. As duas precisam caminhar juntos. Falar a verdade em amor. Tendo cuidado com o coração alheio. Será que você é uma pessoa que tem cuidado com o coração alheio? Ou você, a primeira coisa que vem na mente, você sai, fala e ainda se vangloria disso, né? Eu falo mesmo. Eu sou assim mesmo, eu não aguentei, pastor. Soltei os cachorros nele. Não é assim, gente. Não é assim. Amém? Não é porque o outro errou que eu também vou errar. Não, eu posso acertar. Até porque senão, se eu errar assim como o outro errou, eu nunca vou ajudá-lo a sair do erro. Se o maldoso me fez o mal e eu faço o mal com o mal, eu me torno maldoso como o outro. Sim ou não? E entro na carnalidade, e a Bíblia diz: os que entram na carne, os que vivem na carne, jamais poderão agradar a Deus. Você nunca vai agradar a Deus se você viver na carne. Se você usar desculpa esfarrapada. Muitas vezes a gente usa desculpa, mas a desculpa muitas vezes é uma mentira velada de um problema que você tem, querido, que precisa ser encarado. As amizades perigosas são outro inimigo da fidelidade nos afetos. Ou seja, relações emocionais paralelas que acabam desviando o afeto conjugal. Muitas pessoas são cheias de amigos lá fora, mas não têm amizade com os de dentro, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos de verdade. Valoriza todo mundo, é amigo da galera, mas dentro da sua casa é uma tragédia. Está errado também. Amém, queridos? A Bíblia diz: se nós não amarmos os da nossa casa, a nossa família, nós somos piores do que os incrédulos e temos negado a nossa fé. O que tem de negador da fé, o que tem de crente pior do que o incrédulo, vocês não fazem ideia e menção. Por isso nós precisamos consertar a nossa vida diante do Senhor. Amém? E o arrependimento é a chave para que a gente possa ter fidelidade nos nossos afetos. Quais são os inimigos da fidelidade nos afetos? Como eu falei, o egoísmo, a falta de diálogo, a rotina sem cuidado, a não vigilância, o cuidado da relação e as amizades perigosas que podem destruir a família, a pessoa, os afetos. Como é que nós podemos restaurar a fidelidade quando ela é rompida? Será que é possível restaurar a fidelidade quando ela é rompida? Sim ou não, irmãos? É claro que sim. Reconhecer a falha com humildade é o primeiro passo para que você possa restaurar a fidelidade com os outros. Segundo, buscar perdão divino e humano. Não apenas quebrantamento e arrependimento, isso também diante do Senhor, mas a restituição. Se você fez o mal contra outra pessoa, você precisa restituir de alguma maneira, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja financeiramente. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você pega o carro emprestado de um irmão, e aí você bate esse carro, que é emprestado, que é do irmão, o irmão te emprestou, na confiança que você vai cuidar do carro dele. Daí você bate o carro, volta para a casa dele, entrega a chave e fala: irmão, me perdoa, cara, eu bati teu carro. Não basta pedir perdão. Você precisa se propor a pagar o conserto do carro. Como é que se chama esse princípio? Restituição.
Se você defraudou alguém, produziu alguma injustiça, roubou, tirou, ou de alguma maneira prejudicou alguém, você precisa restituir aquela pessoa. Não basta pedir perdão, gente. Tem coisas na vida que você precisa de restituir. Pegou o casaco do irmão, arrebentou. Pegou uma blusa emprestada, estragou. Você precisa restituir. Melhor do que você pegou. Aconselhamento pastoral e bíblico é necessário muitas vezes para que seja restaurada a fidelidade quando é rompida. Não esconder o pecado, mas tratá-lo, encarar os problemas e as realidades. E reconstruir a aliança com a ajuda de Deus e da igreja local. É possível, irmãos, restaurar a aliança. É possível restaurar todas as coisas. A restauração começa quando os dois se colocam debaixo da autoridade da palavra de Deus e decidem amar com a força não sua, mas a força do Espírito Santo. Se você olhar para você, você vai olhar e dizer: eu não dou conta, eu não consigo. Na sua força, meu amado, minha amada, você não vai conseguir mesmo. Você precisa de uma força sobrenatural, uma força divina, uma força sobre-humana. Qual é essa força? A força de Deus. Testemunhos práticos na palavra de Deus da fidelidade. Nós vemos José, por exemplo, fiel a Deus e ao seu Senhor. Nós sabemos, Potifar era o chefe, tinha Potifera ali, a mulher de Potifar. Queria se deitar com José. O que José falou? Acaso eu serei infiel com os exércitos, com meu Senhor, que me confiou toda a casa? O que José fez? Fugiu do pecado e da imoralidade. José é um exemplo de fidelidade. Ele temia mais o Senhor e também temia o seu servo. E mesmo abrindo ali a tentação e a possibilidade, provavelmente era uma mulher linda, maravilhosa, Potifera. Sim, Potifera, a mulher de Potifar. Sim, era fera mesmo. Mas o que aconteceu? José saiu, fugiu da tentação e da imoralidade. E nós sabemos toda a história, como terminou. José sofreu um agravo ali, preso injustamente, mas dentro da prisão Deus viu o seu coração, a sua fidelidade, e o colocou como segundo homem do Egito, como governador de toda a terra do Egito. E através de José, nós sabemos, através da história do povo de Deus, que José foi o preservador de 70 almas que vieram da terra ali de Canaã para o Egito, para que através da terra de Gósen, lá no Egito, pudessem preservar a linhagem abrâmica, o povo de Deus, as 12 tribos de Israel e assim por diante. Nós vemos Ruth, fiel à sua sogra. Podia ter ido embora, mas ela era fiel à sua sogra e fiel ao Deus de Israel. Mesmo viúva, mesmo com aquela tragédia, aquela tristeza de perder o seu esposo, mesmo diante da dor, nós vemos uma mulher fiel, Ruth. Nós vemos Oséias, fiel a uma esposa que tinha pisado na bola. Sim, mas foi fiel ao Senhor. Deus deu um comando e ele obedeceu. E se tornou uma figura, um tipo, um símbolo do amor incondicional de Deus pelo seu povo Israel, gente. Olha que coisa linda, Oséias. Como é que podemos aplicar a fidelidade de diferentes maneiras, em diferentes relacionamentos? No casamento, irmãos, cultivar a intimidade diária. Orarmos juntos como marido e como mulher. Manter os votos, renovar a aliança, como eu falei hoje de manhã. Se você está namorando ou está cortejando alguém, guardar a pureza. Você sabe que toda relação sexual fora do casamento é pecado, é errado, é ilícito. Então você precisa se guardar para Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. E esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais de toda prostituição. A vontade de Deus é a vossa santificação, que você se abstenha de toda e qualquer imoralidade e prostituição. E na continuação ele diz que cada um de vós saiba possuir o vaso
ou seja, o seu corpo, com dignidade e honra diante de Deus e diante dos demais. Será que nós temos preservado o nosso corpo? Será que nós temos guardado a nossa pureza? Não brincado também com afetos alheios? Hoje, o que mais a gente vê no meio da molecada, né? Um ficando com o outro, né? Um transando com o outro, trocando os parceiros como se fosse uma Coca-Cola que você toma e joga fora. Não é assim, isso é errado. Tratar o outro como superficial, como descartável, isso é pecado. Brincar com os afetos alheios. Nós não podemos fazer isso, gente. Nós precisamos nos guardar o nosso coração e só abrir esse tesouro do nosso coração com alguém que tema ao Senhor, que tenha aliança com Deus e que realmente seja alguém que vai guardar comigo o nosso coração. Na família, precisamos ser exemplo de fidelidade para os nossos filhos. Quantos pais, muitas vezes, erraram nisso, mas podem ser restaurados no Senhor, em nome de Jesus, se posicionando, se arrependendo, se colocando diante de Deus, na igreja, gente, amando os irmãos, com compromisso. Eu fiquei tão feliz de ver quantas pessoas se mobilizaram para orar pela tia Lu, como ela é querida aqui. Fizeram um grupo lá com um monte de gente, e a turma toda orando, perguntando como ela estava. Que coisa linda, gente, isso é igreja, amém? Cheguei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi lá fazer uma visita para ela. Cheguei 9h30, 10h30, já estava dentro do hospital, fazendo uma visita para ela. Então é assim, gente, nós precisamos ser fiéis nos nossos compromissos, responsabilidades, não apenas com palavras, mas de fato e de verdade. Me lembro desde pequenininho ouvindo dos meus pais: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos falar junto? Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Em outras palavras, o que o autor aqui, João, está nos dizendo? Que o amor não tem que ser apenas um discurso bonito. Ele tem que vir para o chão da vida. Ele tem que se materializar através de atitudes práticas no seu dia a dia. Concluindo tudo, gente, a fidelidade é a beleza de uma aliança que resiste. Fidelidade, como eu falei, não é perfeição. No caso nosso, na dimensão humana, e, claro, existe uma exceção, que é Jesus de Nazaré, que foi plenamente fiel em tudo diante de Deus e diante dos homens. Sim ou não, irmãos? Fidelidade na nossa condição humana não é perfeição, mas é perseverança no amor. É perseverança no amor. O mundo precisa ver cristãos que amam até o fim, que honram os seus votos, que cuidam dos afetos como joias raras. Será que você tem valorizado as suas amizades, os seus relacionamentos? Será que você tem sido fiel aos seus filhos, seu cônjuge, as pessoas que você ama, as pessoas que são importantes para o seu coração, são importantes para você, querido? Você é uma pessoa leal, as pessoas têm prazer de estar com você, as pessoas se sentem amadas, acolhidas, valorizadas do seu lado. E para terminar, querido, seja fiel onde Deus te plantou. Amém? Fala comigo, ser fiel onde Deus me plantou. Não adianta nada você querer ganhar o mundo todo, mas perder você mesmo. Você quer ir até os confins do mundo, mas é infiel em Jerusalém, em Judeia e Samaria. Você tem que começar onde Deus te plantou. Comece hoje a regar os afetos com oração, com amor verdadeiro, com perdão e com compromisso e responsabilidade. Eu quero terminar com as palavras de Paulo. 1 Coríntios 4:2 diz assim: o que é requerido dos despenseiros de Deus é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? O que era um despenseiro naquela época? Era um mordomo, era alguém que cuidava das coisas do seu Senhor. Quem é o Senhor aqui? Deus.
Quem são os mordomos, os despenseiros? Somos nós. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar dos dons e talentos que Deus nos deu, cuidar dos relacionamentos, dos afetos, das pessoas que Deus colocou na nossa vida. Amém? Sendo fiel a Deus e nessa fidelidade a Deus, sendo fiel também nos nossos afetos. Amém? Em tempos de uma cultura líquida, de uma verdade que infelizmente é relativa, nós precisamos resgatar os valores do reino de Deus, os princípios imutáveis da palavra de Deus, dentre elas dos atributos mais extraordinários de Deus, que é a fidelidade e a lealdade do nosso Senhor. Amém? Sejamos leais assim como Deus é leal conosco. Que sejamos fiéis às pessoas, assim como Deus é fiel conosco. Amém, gente? Glória a Deus. Não há coisa mais linda para o dia dos namorados, para o dia de afetos, de carinho, de amor, como foi essa semana, do que sermos fiéis às pessoas que nós amamos. Você vai gerar filhos seguros, você vai gerar um ambiente de segurança, de integridade, de exemplo, de bênção, no seu lar, na sua casa, na sua família e nos seus afetos. Coloque-se de pé, vamos orar diante do Senhor, pedimos a graça de Deus sobre a nossa vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos falar com Deus e louvamos ao Senhor por essa palavra abençoada no nosso coração. Quem foi abençoado aí? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai. Nós nos humilhamos diante da Tua palavra, reconhecendo que ao longo da nossa vida, com certeza, algum momento, em alguma situação, seja no olhar, na palavra, no pensamento, na atitude, no comportamento, nós fomos desleais e infiéis com alguma pessoa que nós amamos, que foi importante para o nosso coração, e nós não deveríamos fazer isso, Pai. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós podemos reparar as brechas, nós podemos restaurar as coisas, nós podemos ser fiéis assim como o Senhor é fiel conosco. Possamos, ó Deus, viver em aliança, compromisso, responsabilidade com as pessoas que nós amamos, ó Deus, e começar aonde o Senhor nos plantou, Senhor. Dá-nos um coração fiel, assim como o Senhor é fiel conosco. Dá-nos um coração leal, como o Senhor é leal conosco. Ó Deus, ajuda-nos a sermos pessoas bondosas, benignas, misericordiosas, perdoadoras, Pai, compassivas. Pessoas, ó Deus, que refletem esse caráter extraordinário de Deus, que é a fidelidade, a lealdade, o poder da aliança, Pai, e a responsabilidade com aqueles que foram confiados a nós. Que possamos usar os nossos dons, talentos, o serviço, ó Deus, a nossa vida, o nosso corpo, para a glória de Deus. Que não façamos o uso indevido, ó Deus, desse vaso precioso, que é o nosso corpo, e cuidarmos da nossa alma, Pai, rumo a Canaã celestial. Possamos, como diz Paulo, oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o nosso culto inteligente, racional diante do Senhor. Santifica a Tua igreja, Pai, purifica cada vida, cada coração, Pai, abençoa neste lugar, derrama a Tua glória, a Tua graça sobre nós, levanta neste lugar uma comunidade, um povo, uma igreja fiel ao Senhor e fiel nos seus afetos, fiel a Deus nos seus relacionamentos interpessoais. Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração. Dá-nos esse coração fiel, como o coração de Jesus. Dá-nos essas virtudes espirituais, assim como foi o nosso Mestre. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos assim para o céu comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família.
Que o Senhor perdoe os teus pecados, te lave com o sangue precioso, te encha com o temor santo, reverente do Senhor, te dê um coração fiel, leal a Deus e aos seus afetos. Que você tenha uma semana de vitória, de bênção, de graça, de glória. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Dê um abraço a essa pessoa.